Um dos temas de maior debate e de maior atrito no cristianismo é a doutrina da predestinação. É muito comum a gente ver debates bem acalorados entre teólogos altamente competentes e inteligentes, onde cada um defende veementemente o seu lado, até cair em uma impostação teológica, onde ou nada mais está sendo efetivamente dito por nenhum dos dois lados, ou pior, os dois começam a falar exatamente a mesma coisa, mas com ênfases diferentes. E isso se torna não só algo completamente infrutífero, mas algo que afasta as pessoas de Cristo. Então hoje eu queria conversar um pouco com vocês justamente a respeito da doutrina da predestinação, explicando um pouco das visões majoritárias acerca desse tema, além das vantagens e dos problemas de cada uma delas, como também a saída mais inteligente dessa situação. A saída mais inteligente que nos permite explicar esse tema. Mas antes, lembra de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo e de comentar o que você acha sobre predestinação. Você tem alguma opinião acerca desse tema? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? E na teologia, a gente tem basicamente três visões distintas no que se refere à doutrina da predestinação. A gente tem a visão dos calvinistas, que defendem uma predestinação absoluta, incondicional e dupla, ou seja, salvação para os eleitos e condenação para os não eleitos. A gente tem a visão dos arminianos, que defendem uma predestinação condicional, baseada tanto na presciência divina quanto no livre-arbítrio de cada um de nós, só que ambas as visões têm alguns problemas. A gente já vai entrar neles, não só nos problemas, mas também nas vantagens de cada uma dessas visões, porque ambas têm vantagens e desvantagens, mas existe um terceiro ponto de vista, que une as vantagens de cada uma e descarta as desvantagens de ambas as visões. E isso de uma forma muito elegante, diga-se de passagem, né? Então, ali no século XVI, um teólogo chamado John Calvino lidera o estabelecimento de uma nova vertente teológica para complementar a reforma protestante. Vertente essa que enfatiza a soberania divina, a autoridade das escrituras e a salvação única e exclusivamente pela graça de Deus. Ao contrário, por exemplo, de Lutero, que acreditava na justificação pela fé. É o famoso sola fide, né? Não é sola fiducia. Sola fide exige uma fé ativa, uma fé que tem boas obras como fruto. Não é uma fé passiva, que basta você crer sem uma transformação interna, sem dar frutos dessa fé e que você é salvo. Não é nada disso. Isso seria sola fiducia. Lutero acreditava no sola fide. Eu não sou luterano, então estou simplesmente falando uma coisa que muitas vezes é mal entendida pelas igrejas. E essa vertente de Calvino, ela começa como um contraponto ao pelagianismo, uma vertente que atribuía a salvação as boas obras de cada um. Então Calvino começa muito bem a sua vertente, com essa ideia corretíssima de que não existe nada que a gente possa fazer para merecer a salvação, com essa ideia de que nós somos tão caídos, de que o pecado arrebentou tanto com a humanidade que a gente não consegue sair disso com boas obras, nem mesmo com o maior esforço possível. Seria mais fácil trabalhar 20 horas por dia como pedinte ali em um farol, em uma estação de metrô, e com a renda desse trabalho conseguir comprar todas as empresas e todos os governos do mundo. Seria mais fácil fazer isso do que ser salvo pelas nossas boas obras. Esse é o tanto que nós devemos para Deus. Então a misericórdia dele age exatamente aí. A graça de Deus age dessa forma, em oferecer o perdão e a salvação, mesmo sem o nosso merecimento. Porque não tem nada que a gente possa fazer para comprar ou para merecer essa salvação. As nossas boas obras são frutos disso e não requisitos para comprar a graça de Deus. Não. Só que no século XVII, ali com Dort, essa visão começa a sair um pouco de controle, porque aí uma ênfase maior começa a chegar na predestinação absoluta, uma vertente que coloca Deus como autor supremo da história, onde absolutamente todos os eventos, incluindo a rebelião dos anjos, a queda de Adão, todas as calamidades da história, todo o mal, toda a crueldade, seriam todas elas criações diretas de Deus, como se fosse, por exemplo, o autor de um livro escrevendo uma história. E diante disso, começam a surgir alguns problemas teológicos graves, porque isso perverte totalmente o caráter divino e faz de toda a criação
meras peças em um tabuleiro de xadrez, onde Deus está ali jogando contra si mesmo, movimentando ativamente todas as peças, salvando ou elegendo algumas e condenando outras a seu bel prazer. Então eles, por exemplo, explicam isso com as profecias acerca de Ciro ali em Isaías 44 e 45, que descrevem as ações do rei Ciro em libertar o povo hebreu do exílio babilônico, pelo menos 150 anos antes disso de fato acontecer. Eles citam também Romanos 9, versículos 21 a 23, com o oleiro tendo direito sobre a massa para do mesmo barro produzir vasos para a honra e para a desonra, e quando alguém vai contra essa linha de pensamento, muitas vezes é apresentada uma falsa dicotomia, onde ou Deus fez tudo ativamente, ou ele descobriu o que aconteceria. Ora, as duas opções elas estão incorretas. Essa ideia, apesar de querer enfatizar a soberania divina, não só a limita, isso acaba no final das contas por diminuir a soberania divina, como também traz de quebra um descaso muito grande de Deus pela criação. Um descaso que não é bíblico. Deus nos amou tanto, mas tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para que a gente conseguisse entender um pouco melhor o custo efetivo que isso teve de fato para Deus, ele deixou um exemplo humanizando esse sentimento ali com Abraão e Isaac no Monte Moriá. Tem várias alegorias ali que representam o sacrifício de Cristo, com Abraão sacrificando o seu filho. Eu expliquei isso melhor no vídeo Deus Tem Sentimentos, eu deixei no card aqui, depois você dá uma olhada lá. E sobre os vasos preparados para a desonra, 2 Timóteo 2:21 fala que quem se purificar da iniquidade será vaso para honra. Isso é uma afirmação. E como alguém se purifica da iniquidade? Como alguém faz essa purificação depois de aceitar a Cristo? Deus colocou 5 passos ali no óleo sagrado de unção, com cada ingrediente simbolizando alguma coisa. A gente tem, por exemplo, a mirra, simbolizando o arrependimento e a confissão de pecados. A gente tem a canela, simbolizando a santificação. O cálamo, simbolizando a caridade, o amor ágape. Os dons espirituais, os talentos sendo usados por cada um para a obra de Deus, sem soberba. A gente tem a cássia, simbolizando a humildade, a humilhação, a prostração perante Deus, de entender que nós não somos nada, nós somos meros instrumentos divinos. E a gente tem o azeite de oliva, simbolizando a ação do Espírito Santo nisso tudo. É assim que alguém se afasta da iniquidade e é feito vaso de honra, conforme diz a palavra. Então, em contraponto a essa ideia do calvinismo ali do Sínodo de Dort, Jacó Armínio, no final do século XVI, rompe com o calvinismo e lidera o arminianismo, uma doutrina que rejeita a predestinação incondicional, afirmando que todos têm o livre-arbítrio e que todos podem sim alcançar a salvação, alcançar a graça de Deus. Afinal, o amor do Senhor é universal. Ele alcança toda a criação. Cristo morreu por todos nós. E a Bíblia é enfática, até mesmo no Antigo Testamento, em falar que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isaías 56 fala disso, Isaías 49, Gênesis 12, versículo 3 também. E no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 4 a 6, enfatiza que Deus de fato deseja que todos sejam salvos. E se a eleição, se a predestinação fosse de fato da forma que o calvinismo prega, a pregação do evangelho seria uma mentira para os não eleitos. E a gente tem exemplos claros onde o livre-arbítrio foi usado, por exemplo, ali em Marcos 10, onde o jovem rico é chamado por Jesus, mas por causa das suas riquezas, recusa esse chamado. Fora Caim, Lameque, o próprio Adão também. Todos esses usaram do seu livre-arbítrio, entre muitos outros exemplos. Tudo isso é verdade, mas o arminianismo, quando a gente estica muito a teologia dele, começam a aparecer alguns problemas. Por exemplo, a exegese, a interpretação de Romanos 9, na visão arminiana, acaba ficando um pouco alegórica, acaba ficando um pouco simbólica. É aquela velha história do não é bem assim, isso aqui foi um exemplo, uma figura de linguagem. Não foi nada disso. Em algumas passagens na Bíblia, o contexto revela que aquilo é de fato uma alegoria, mas isso não acontece em Romanos 9. Aquele é um texto que pede para ser lido de uma forma literal. E a gente também tem um problema grave ali com 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte, vamos abrir a Bíblia aqui? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz
vos sejam multiplicadas. Então as escrituras afirmam que existem eleitos. Essa ideia não pode ser descartada. E o fato de existirem eleitos implica um grupo fixo de salvos, o que causa um problema grave de lógica dentro da teologia arminiana. Fora o fato que essa visão também compromete um pouco a soberania divina, fazendo com que Deus, ao estabelecer a salvação, estaria dependendo de uma certa forma da escolha humana, sugerindo que Deus reage à decisão dos homens, e não que ele as decreta, como de fato o é. É como se Deus estivesse esperando a humanidade decidir alguma coisa, e isso também é antibíblico. O Salmo 139, versículo 16, diz o seguinte, vamos ler na palavra? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Isaías 45, ali com o rei Ciro, também refuta essa ideia. E Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, dizem o seguinte, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então tudo isso aqui é mancha de batom na cueca para o arminianismo. Não tem para onde correr. As escrituras deixam claro que existe sim uma forma de predestinação. Existem sim eleitos por Deus. Mas que forma de predestinação seria essa? Antes de eu entrar na terceira visão, que encerra de vez esse debate, lembra de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo e de comentar se até agora a sua crença na predestinação continua firme, ou se você já viu que, opa, já não é bem assim. E bom, primeiro a gente precisa entender melhor sobre o tempo, sobre o passado, o presente e o futuro. Lembra lá de João 8,58, onde Jesus fala para os fariseus que Abraão viu os dias de Cristo, onde Jesus fala para os fariseus que Abraão se alegrou com isso? Aí eles viram, falam com deboche, ora, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Lembra aqui que Jesus responde? Isso está lá em João 8, versículo 58. Respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Como assim, antes de Abraão nascer, eu sou? Em hebraico, a expressão usada por Jesus nesse momento é Eher, Asher, Eher. Eu não falo muito bem hebraico, mas essa é uma expressão que engloba o passado, o presente e o futuro como uma coisa só, estabelecendo a soberania divina, inclusive sobre o tempo. Isso contrasta lá com o primeiro versículo de Gênesis, que diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio do hebraico Bereshit significa criar a partir do nada, a criação inclusive do próprio tempo. No princípio é no princípio de tudo, no princípio inclusive do próprio tempo. Porque se a gente para pensar por um segundo, se o tempo fosse infinito para trás, ou seja, se ele sempre tivesse existido, esse momento de agora nunca chegaria. Então o tempo em algum momento começou. Mas se o tempo em algum momento começou, então quem o criou precisa necessariamente está fora dele, sendo o Senhor inclusive do tempo. Ou seja, Deus consegue olhar para essa dimensão temporal exatamente como eu olho aqui para a Bíblia. Não exatamente porque eu não consigo ver todas as palavras ao mesmo tempo, mas eu consigo observar tudo o que acontece no passado, presente e futuro. Tudo de maneira simultânea. Eu consigo observar o Cronos como uma coisa só. Você com certeza já ouviu aquela expressão que diz que o tempo dos homens é diferente do tempo de Deus. E isso carrega muito mais significado do que parece. O tempo dos homens, o Cronos, é feito de uma perspectiva de quem está inserido dentro dele, ao passo que o tempo de Deus, o Kairos, é feito a partir de uma perspectiva de quem está fora do tempo, na eternidade. Então quem está no Kairos consegue observar simultaneamente tudo o que acontece, tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer como uma coisa só dentro do Cronos. Quem está no Kairos consegue observar o Cronos com tudo já sendo. No filme A Chegada de 2016, a gente entende rasamente
exatamente isso. Afinal, ainda assim, é feito de uma perspectiva de seres que são dentro do Cronos, mas o que acontece nesse filme é que, por exemplo, chegam os alienígenas ali de fora do planeta Terra, né? Eles ficam com as naves paradas em pontos aleatórios do planeta, todo mundo começa a entrar em desespero, aquela situação toda, e aí eles chamam uma doutora especialista em linguística. De acordo com a hipótese de Sapir-Whorf, cada idioma apresenta uma visão diferente da realidade. No português, por exemplo, nós temos muitos jargões, muitos slogans. Isso adapta a nossa visão na realidade a enxergar técnicas em tudo, padrões de comportamento, coisas simples. No inglês a gente tem o ritmo, a praticidade, a velocidade na comunicação. E no japonês a gente tem uma organização muito grande, como se a gente estivesse, por exemplo, fazendo artesanato ali de uma forma muito elegante, muito precisa, muito inteligente e muito prática também. O japonês é um idioma prático, complicado às vezes, mas ele carrega uma lógica muito interessante. Então cada idioma tem as suas características, mas todos eles têm uma coisa em comum. Em todos eles nós escrevemos e nos comunicamos de uma forma que a mensagem leva tempo para ser falada, tempo para ser recebida por você e tempo para ser decodificada pelo seu cérebro. Se não fosse assim, esse vídeo não teria nem um segundo de duração. Na verdade, você ia simplesmente baixar todo esse conhecimento na sua cabeça e pronto. Então, no caso dessa linguagem alienígena do filme A Chegada, ela é escrita e comunicada de uma forma onde toda a comunicação é passada de maneira simultânea. Toda a fala é transmitida de forma instantânea. Então nela a gente não depende de um começo, meio e fim. Então conforme essa linguista vai aprendendo esse idioma novo, ela começa a ativar áreas diferentes do cérebro, muito provavelmente ali a glândula pineal, e ela começa a ver o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Então ela contempla acontecimentos ali do seu futuro, do seu passado, como se fossem déjà vus muito mais lúcidos e muito mais intensos também. Por meio disso, ela inclusive começa a fazer com que toda a humanidade se una para quebrar o código que esses alienígenas deixaram, né? Isso também tem tudo a ver com nova ordem mundial, com programação preditiva e com aquele discurso que Ronald Reagan fez alguns anos atrás, falando que no caso de uma invasão alienígena, todo mundo se uniria, toda a humanidade se uniria, não é verdade? Tem muita coisa por trás disso, mas será que a língua dos anjos mencionada por Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 13, carrega uma visão da realidade que se assemelha um pouco a isso? É uma possibilidade, tá? Eu não estou afirmando isso, até porque a gente não tem esteio bíblico para falar como seria a visão de mundo da língua dos anjos. A gente só sabe que ela une todas as visões que nós temos no planeta. Afinal, antes da Torre de Babel, era uma língua só. Então, a divisão não só dos idiomas, mas da linha de raciocínio das populações, isso acontece na Torre de Babel. Agora, a gente não sabe se a língua dos anjos ela tem esse potencial de passar toda a informação de forma simultânea. Isso é um exercício que eu estou propondo aqui. É uma suposição, tá bom? Mas é interessante, não? Então, diante de toda essa explicação, agora sim, a gente consegue entrar na terceira visão acerca da predestinação, que coloca um ponto final nesse debate. Tomás de Aquino dizia o seguinte: se eu estou olhando, por exemplo, para essa capa de celular aqui, o ato de eu pegar essa capa, ele é opcional ou obrigatório? Ele é opcional. Eu posso ou não pegar essa capa de celular. Mas se eu já estou com ele nas mãos, o ato de eu estar segurando essa capa é opcional ou obrigatório? Ora, é obrigatório. Se eu estou segurando ela, eu não posso não estar segurando ela, na verdade? Parece uma coisa óbvia. Então, para quem está na perspectiva do Cronos, todas as ações são opcionais. A gente pode ou não fazê-las. Mas para Deus que está na perspectiva do Kairos, todas as ações são obrigatórias, porque elas já são. Obrigatórias em um sentido que tudo aquilo já aconteceu, acontece e vai acontecer ao mesmo tempo. Então a predestinação ela existe no sentido que Deus ele é soberano sobre tudo, ele criou tudo e dentro desse tudo entra inclusive a nossa liberdade. A liberdade é real, o livre-arbítrio é real. Então a predestinação existe? Sim, porque Deus cria e sustenta cada ato, mas ele faz isso sem violar
a nossa liberdade, porque a liberdade é uma das características da criação. Então Deus não apenas sabe o futuro, ele cria a realidade, incluindo no meio disso o livre-arbítrio, incluindo a possibilidade das escolhas livres, porque o Eterno nos deu também a natureza que nos permite escolher livremente. Sendo assim, a salvação é sim predestinada pela graça, mas ela depende da cooperação humana, depende da fé ativa de cada um. É como se fosse um observador no topo de uma montanha. Quem está em uma estrada lá embaixo vê apenas o que está levemente à sua frente, mas o observador ele consegue ver todo o caminho de uma vez. Ele consegue ver as curvas, as ladeiras, os declives. Então Deus enxerga todas as escolhas livres simultaneamente, mas isso não significa que ele as força. Então o calvinismo e o arminianismo são dois lados da mesma moeda que se propõem a explicar a mesma coisa, mas com ênfases diferentes. O problema começa a acontecer quando um lado começa a querer se contrapor demais a uma outra coisa, se tornando uma espécie de empulhação filosófica e teológica, se perdendo cada vez mais na sua própria linha de raciocínio. Lembra lá de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8? Sejamos sóbrios. A gente não pode se perder nesse tipo de coisa. O nosso compromisso é com a verdade. A verdade nos liberta e a verdade nos dá direção. E por hoje é isso que eu tinha para dizer. Lembra de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo e de comentar no aprendizado de hoje qual foi o ponto que mais te interessou. Porque não é em todo lugar que você encontra uma aula desse calibre, né? Então que Deus o abençoe e até a próxima.